vídeo. Manda pra cá. Faz o seu vídeo bonito cantando e nós vamos ter o prazer imenso de estar aqui, ó, colocando para vocês. Claro, que sim. E mande também o pedido dos seus artistas. Nós vamos estar aqui, a nossa produção, sempre entrando em contato com a assessoria de comunicação dos cantores e, graças a Deus, eles, os assessores, estão entrando e mandando o trabalho dos seus cantores para a gente, e nós estamos assim felizes em poder mostrar aqui em Celeste Maria um programa feito para você e para sua família. Bem, medo da morte, né? Eu não sei, todo mundo tem medo da morte. Eu acho que eu não tenho medo da morte, não. Sabe, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do sofrimento. Você tem medo da morte? Bem, Dr. Luiz Aibinder vai conversar com a gente. Dr. Luiz Aibinder, um beijo carinhoso, respeitoso. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom, o senhor faz parte do nosso staff. Fala um pouquinho. Medo da morte. Existe medo mesmo da morte ou é um mito? Explica pra gente, explica. Boa noite, Celeste, boa noite a todos. Nosso tema de hoje é morte. E de uma maneira estranha eu vou começar a falar sobre elefantes. Imagine um elefante na sua sala de jantar. Você quer ignorar o bicho, mas não dá. Não adianta tapar os ouvidos, fechar os olhos, tapar o nariz. O bicho está lá. Ele é muito incômodo, não dá para ignorar. Assim é o assunto morte. Nós tentamos ignorar isso, mas não dá para esconder. Ela é uma espécie de fantasma onipresente pairando sobre nós. O problema é que você pode até esquecer o elefante, ou a morte, mas ele ou ela não vai se esquecer da gente. O nosso elefante, então, é a morte, assunto que todo mundo quer evitar. Mas não é a morte que é triste e dolorosa, e sim a nossa negação de aceitá-la como parte da vida. Não existe vida sem morte, nem morte sem vida. Tudo passa, nada permanece. A nossa morte não deveria nos preocupar, pois ela está totalmente fora do nosso controle. Nós controlamos cuidar da saúde, fazer exercício, dieta, alimentação, aquelas coisas todas. Mas não morrer está fora do nosso controle. Vai acontecer de um jeito ou de outro. O medo de morrer não te impede de morrer, só te impede de viver. A perda é um fato da vida. Tudo aquilo que é ganho, um dia será perdido. Tudo que nasce, murcha e morre. Até mesmo as grandes civilizações viraram poeira. Todos nós vamos enfrentar a morte. Esse é um fato da vida. A vida pode ser comparada a uma fruta na árvore. Ela nasce, cresce, amadurece e cai. Apesar disso, as pessoas ficam com medo da morte da mesma forma que as crianças ficam com medo da escuridão. E esse temor não faz muito sentido, porque todo bem e todo mal residem nas nossas sensações. E a morte, por definição, é a ausência de sensações, a privação total delas. Na verdade, nós não temos medo dela, temos medo de pensar nela. Considere que, enquanto nós estamos vivos, a morte não existe para a gente. E quando nós morrermos, nós não existimos para a morte. Ou seja, eu e minha própria morte nunca vamos nos encontrar. Seria interessante, fundamental até, ver as coisas como elas são e não como nós desejaríamos que elas fossem. Lamentavelmente, a vida é a perda lenta de tudo aquilo que nós amamos. Perder dói e às vezes dói muito. Mas não adianta dizer não sofra, não chore. Só não podemos ficar parados a vida toda lamentando as perdas. É impossível evitá-las. Não é assim que o mundo funciona. Ninguém quer perder saúde, dinheiro, posição, etc. Mas vamos perder. Em um ou outro momento, todos nós perdemos alguma coisa. É fundamental aceitar essa realidade. Mais cedo ou mais tarde, tudo estará perdido.
Só não sabemos quando isso vai acontecer. Todas as pessoas vão passar por perdas de familiares, de amigos, companheiros, cônjuges, etc. E não enfrentar ou não querer aceitar a situação é que é o verdadeiro problema. Em nossas vidas, a mudança é inevitável. Mudança e perda estão profundamente interconectadas. Não há transformação sem perda. A perda é inevitável. Não aceitar a morte é também não aceitar a vida. As dores das perdas são aspectos que não podem ser erradicados. Sem elas, a vida não seria completa, a vida não seria vida. Nós nunca vamos conseguir apagar completamente a lembrança do luto, das pessoas que nós perdemos e outras coisas que perdemos. Isso não seria possível nem desejável. Nós iríamos nos transformar numa espécie de zumbis inconscientes ou robôs. Não é isso que pretendemos. Nós precisamos descobrir uma forma de coexistir pacificamente com as perdas. E dessas formas exigem coragem, perseverança e força interior. Não há crescimento sem as dores do crescimento. O primeiro passo diante do sofrimento consiste em avaliar as perdas de uma forma objetiva. Abandonar as ilusões e as fantasias sobre o que poderia ter sido e encarar a dor. Reconhecer as lágrimas e a tristeza e ter consciência daquilo que estamos sentindo e vivendo. Isso é o oposto da negação. Nós sofremos porque resistimos à inevitável mudança. O sofrimento é um sinal que nós não estamos em sintonia com a realidade. A morte está tão certa da sua vitória que nos dá uma vida de vantagem. Se você realmente quiser crescer e aprender como pessoa, precisa entender que o universo te matriculou numa universidade da vida que se chama perda. Por que existem doenças, morte, sofrimento? Por que nós somos separados daquelas pessoas que amamos? Por que existe tanta dor? Por que a vida tem tantas perdas? E a pergunta universal é: e por que essas coisas ruins acontecem comigo? Claro, ninguém tem respostas realmente satisfatórias nem comprováveis. Na verdade, ninguém sabe. Tudo é parte do grande mistério da vida. E do alto da sua sabedoria, o Buda disse certa vez: a vida não é um problema para ser resolvido, é um mistério para ser vivido. Sem dúvida, a perda de um ente querido é imensurável, uma dor extraordinariamente alta. A morte de um pai, de uma mãe, por exemplo, deflagra em nós uma sensação de escuridão. Uma das frases mais famosas sobre o luto diz o seguinte: mesmo que sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Não ter mais ao nosso redor aquela pessoa amada causa uma dor muito grande que se manifesta de variadas formas: raiva, inconformidade, tristeza, desalento, depressão. Aquela pessoa amada que se foi não vive mais entre nós, mas vive em nós. A morte pode levar quem nós amamos, mas não leva o nosso amor. Ou seja, a morte é mais forte do que a vida, mas o amor é bem mais forte do que a morte. Pensem nisso e fiquem todos na paz. Ah, eu quero mandar um recadinho, eu tenho que mandar, porque as amigas ficam falando, ligam para nossa produção, mas essa correria, tá, querida amiga? Nós somos aí da mesma família. E umas amigas queridas que estão ligadinhas conosco lá na nossa Baixada querida. Cíntia Santos. Obrigada, Cíntia. Um beijo carinhoso para você. Aval do Salão Diamante Negro. As socialites, porque na Baixada tem socialites, mulheres lindíssimas, pintam lá, né, com aval no Diamante Negro. A minha querida Cíntia, do Parque Suécia, lá de Caxias. Oh, Caxias querido, amo Caxias. Um beijo carinhoso para vocês mesmo. Estamos juntinhos. E também nós temos, temos André, a nossa produção, fala pra gente,
o André que nós temos, Andreia Pires. Você vê como a nossa produção está aqui ligadinha. Produção, não vamos esquecer também do nosso PM querido, fazendo uma homenagem à nossa PM. Soldado Pedro, eu quero, mostra aí, seu Ricardo, o nosso soldado preso. Tudo isso eu teria que falar, eu tinha que homenagear, porque eu amo vocês. Um minutinho e nós já voltamos.